Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com todos. Hoje é dia 26/4/2022. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo para falarmos sobre finanças e sobre política e coisas do mundo, os bastidores do planeta. Bom, meus queridos, olha, essa semana tá difícil a questão do dólar. Ele começou no final da semana passada e está se prolongando por esta semana as subidas de forma abrupta e violenta do dólar. Vocês lembram que eu falei que eu não gosto que caia muito rápido, porque depois na hora de subir, sobe muito rápido. Vocês lembram disso, né? Pois bem, é exatamente o que está acontecendo e é assustador. O dólar esses 3 dias subiu assim coisas de 30 centavos, praticamente, se a gente pode se arredondar. Ontem ele subiu 1,47% e foi para R$ 4,88. Mas professor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que é isso aí? Pois é. A Petrobras, por exemplo, ela já estava projetando e planejando abaixar o preço do combustível, já que o dólar está em declínio. Opa, mas agora está subindo. Só que a nossa sorte, eu não sei o que está acontecendo no mercado, mas está sendo muita coincidência e muita coincidência não existe. É o seguinte, o dólar sobe quando o combustível cai, lá internacionalmente, fora. Então, se o barril do petróleo cai, o dólar sobe. Se o barril do petróleo sobe, o dólar cai. Eu tô achando que o Banco Central está intervindo no câmbio. Eu acho. Em cima do valor do petróleo. Então, em cima do valor do petróleo é os movimentos que deve estar fazendo. Eu tenho a minha desconfiança. Por quê? Não tem lógica. O investidor não faz relação com o petróleo. Não faz. Então isso está muito suspeito. Eu acredito que seja algo desse naipe, desse suporte aí. Agora, é muita coincidência também ser num período onde a revista Forbes, por exemplo, não sai os relatórios. E seria nos relatórios que sairia se o Banco Central está comprando ou vendendo. Eles estavam em greve. Disseram que hoje, terça-feira, sai. O relatório Focus, será que sai do relatório? Eu não sei. Eu quero ver. Eu tô achando muito estranho. Eu acho que está tendo um controle do Banco Central em cima do dólar. Para fazer ele cair e para fazer ele subir. Nos momentos em que ele acredita que deve fazer. Agora, para fazer subir, ele tem que recomprar. Para fazer ele vender, ele tem que vender. Será que eles estão fazendo isso? E se estiver fazendo esse movimento em cima do petróleo, o Banco Central vai estar perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Essa cena eu quero pagar para ver, porque eu tô achando muito estranho e muito bizarra. E eu não tô engolindo, não. Ontem, o dólar chegou a bater R$ 4,95. Vocês não têm noção, já quase R$ 5. Se subir nessa pegada de hoje, mais 1 ponto sei quanto por cento aqui, vai chegar no 5. E aí sai tudo quanto que é mídia. Chegou a 5, é 5. Deixa eu ver até commodities como é que tá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver as commodities. Olha só, pra vocês verem aqui. Eu vou cantando pra vocês vão vendo. Hoje tá acontecendo o que no mercado? Variação de 0,68% subida do ouro, subindo um pouquinho, mas está tudo subindo, todas as commodities estão subindo, pouquinho, mas estão todas subindo. A prata subindo, cobre subindo, platina subindo, paládio subindo, petróleo subindo, tudo pouquinho, tudo coisa de 0,5%. Beleza, mas está tudo subindo. Não está tendo regulação, está tudo subindo. E o petróleo está a 102,54. Ou seja, é abaixar o petróleo, subir o dólar. É subir o petróleo e abaixar o dólar. Tá estranho. Eu não sei não, rapaz. Eu não sei não. Eu não engulo muito esses negócios não. Pra mim isso daí tem caroço nesse angu. Eu não vou ficar inventando desculpa porque eu não gosto de desculpa, certo? Eu não gosto. Pra quem mexe com dinheiro mesmo e pode ganhar ou perder muito dinheiro, principalmente quando um dinheiro não é seu, é de cliente, você tem uma responsabilidade dobrada, né?
E eu vou falar uma coisa para você, para mim tá tendo manipulação, é uma pena eu não conseguir identificar essa manipulação, quem que é de fato, mas tá aparecendo o seu Banco Central, porque não tem, investidor não faz caridade. Quem faz essas coisas é Banco Central, para controlar a inflação, essas coisas aí. É a maneira que encontraram? Deve ser. E eu não faria dessa forma, mas tudo bem. Funciona? Funciona. Mas teria que ser uma outra forma, no meu ver, não só assim. Mas, em todo caso, que achar que a inflação só vem através de combustível, para mim não vem só através de combustível. Para mim, uma vez que baixei o dólar lá embaixo, tem que manter ele lá para baixo. Tem que manter ele lá para baixo. E fazer ele cair cada vez mais, chega a 3 conto e vamos buscar R$1 e vai que vai. A Bolsa de Valores, o DAX, a Bolsa Internacional, ontem fechou no 0 a 0 praticamente e hoje subindo 0,9%, subindo, passando de volta para os 14.054. Ou seja, esse valor é uma recuperação do mercado ou é o dentinho para depois cair mais? Não dá para saber. Porque não está subindo um monte fortemente. Pô, professor, mas 1% praticamente ali não é bastante? É bastante. Mas não é gigantesco. Agora, a Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela começou numa queda violenta e depois foi recuperando e ficou com uma queda de 0,3, praticamente no 0 a 0. Os bancos acompanharam ela, a Bolsa, o índice da Bolsa, os bancos estão acompanhando o índice da Bolsa do começo ao fim. Ontem nós tivemos um monte de ação que deu positivo e um monte que deu negativo, então ela continuou numa oscilação mais ou menos, nada de muito para cima nem muito para baixo, tudo mais ou menos. Então deu um equilíbrio aí. Eu diria que ontem foi um dia, na parte da manhã, de apocalipse, e na parte da tarde de uma normalidade sem tamanho, voltando, recuperando as ações que caíram um monte no início da manhã e depois chegando no final do dia fazendo aqueles movimentos padrões e normais da bolsa. Bom, vamos ver. O que você acha que vai acontecer? Eu não acho nada. Não tá dando para saber, gente, da bolsa. Não dá dando para dar o chute, sabe? Daquele chute. A probabilidade de eu dar um chute e errar é 50%. É sim ou não, sabe? Então, isso aí eu acho muito, muito ruim ficar chutando assim. Mas, se for para apostar em alguma coisa, eu apostaria que ele vai seguir o DAX. Ele vai dar uma subidinha, uma leve subidinha hoje. Mas não aquela de não acredito nisso não. Vamos para as notícias. Infomoney. Futuros dos Estados Unidos têm leve baixa. O que são esses futuros? São a projeção das ações lá. Então eles diminuíram a projeção, colocando para queda futura. Após alta da véspera. A Europa avança, a Europa está subindo, como a gente pôde ver, só que tem um detalhe. A bolsa chinesa volta a cair. E o Brasil está atrelado às bolsas chinesas. Ou seja, as commodities no Brasil podem afundar um pouquinho, mas só que não. Por que só que não, professor? Porque eu mostrei para você as commodities, mesmo com a bolsa da China caindo, as commodities subindo um pouquinho, bem pouquinho, mas subindo. Então por isso que eu falo que mesmo com a bolsa da China afundando, não é para cair aqui do Brasil. Por aqui, atenção para a temporada de resultados com repercussão dos números do Santander e para o Focus, que disseram que vai ser hoje. O Santander é o primeiro bancão que saiu o seu resultado e vamos ver as repercussões. Cresceu o lucro do Santander e nisso provavelmente vai fazer com que cresça o lucro também do Itaú e do Banco do Bradesco, que são os maiores bancos que tem. Ou seja, e Banco do Brasil e tudo mais. Ou seja, tem uma probabilidade dos bancos subirem. Eu falei que ia subir ontem, mas
o resultado saiu no final do dia, não no período antes. Então foi esse daí. Mas hoje é capaz do banco subir. Eu errei por um dia, mas hoje é capaz do banco subir, ajudando a bolsa de valor a subir, porque ela faz parte de uma grande parte da bolsa. As commodities vão ficar mais ou menos 0 a 0 com uma leve subida, então a bolsa é capaz de subir um pouco sim. Não gigantesca, mas é. E vamos ver conforme vai andando o dia para ver o que aparece de notícia horrorosa aí. Infomoney. Xangai cerca áreas afetadas pela Covid e gera protestos. As bolsas e commodities despencaram em relação a isso. E isso aconteceu no começo do dia. Já no final do dia apareceu uma outra nota falando que agora em Pequim tem uma outra exigência. Então esse foi o cenário que fez as bolsas e o commodities despencar. Hoje já o despencamento da bolsa da China é porque Pequim está obrigando as pessoas a fazerem 3 exames de Covid por semana. Você, para sair para a rua, fazer os seus trabalhar, fazer o que você tem que fazer, você tem que fazer 3 exames por semana. É praticamente um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Fazer os exames para controle. Se você sair positivo, vai ficar na gaiolinha, certo? Isolado. Situação grave, complicada e bem intensa lá. Inclusive, Pequim teve um desabastecimento gigantesco nos supermercados. Por quê? Com medo de lockdown, de ter que ficar em casa, porque se der positivo, você vai ter que ficar automaticamente na sua casa. Então as pessoas estão estocando comida, comprando comida, porque se o governo falar no exame, botou lá o exame, saiu, você tá com coroninha, eles vão isolar. Aí eles vão falar assim, mas eu preciso comprar comida, porque como é que eu vou ficar isolado na minha casa sem ter comida? Eu moro sozinho. Então eles estão se antecipando comprando a comida, porque se precisar ficar isolado, eles conseguem ficar isolado na casa deles, tá? Essa é a diferença. Então a coisa está feia lá. Tem gente que está vindo com as teorias malucas, porque eles bloquearam tudo, não deixaram o povo deles pegar o coroninha lá antes, então agora está mais perigoso e está se alastrando mais. Eu acho que não é isso, tá? Eu acho que não é isso, mesmo porque nós temos uma mutação do bichinho. Agora, quando a mutação sair da China para outro, já não vai ser mais a Ômicron, vai ser outro bichinho que vai sair por aí. Fiquem atentos, as galinhas estão morrendo, Estados Unidos e Europa. Logo, logo a aviária passa para os humanos. Escuta o que eu estou falando. O pessoal deve estar escondendo coisa aí, porque, moço, Infomoney, eu tô vendo gente muito próxima minha ficando doente de novo. Brasil vai crescer mais do que o mercado espera, diz Adolfo Sachida, sei lá como é que pronuncia isso aqui. Ele diz que se Bolsonaro for reeleito, a agenda seguirá a mesma, a consolidação fiscal e reformas pró-mercado para o aumento da produtividade. O Brasil vai crescer mais do que o mercado espera. Olha, eu torço para que isso seja uma bela de uma verdade. E quem que é esse homem? Esse homem é o chefe da assessoria especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia. Após passar pela Secretaria de Política Econômica, então ele entrou em fevereiro após passar pela Secretaria de Políticas Econômicas. O economista está com Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018. Ele diz que se o presidente for reeleito, a agenda continua a mesma. E aí estão falando aí que o Brasil vai crescer mais do que o outro. Falando em crescimento, ontem eu vi uma postagem, inclusive, do Bolsonaro na rede social dele, colocando a fala do Paulo Guedes numa entrevista, falando que o Brasil está crescendo, que ele fez todas as medidas certas, que os controles foram ótimos e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para você, eu sempre critico o Paulinho quando precisa ser criticado. Nesta fala que ele disse lá fora, ele foi perfeito, ele foi defendendo o Brasil, ele foi perfeito, ele foi cirúrgico. Paulinho, o que você fala lá fora, você tem que falar aqui dentro, Paulinho. Meu querido ministro, o que você fez lá, você tem que fazer aqui, moço.
certo? Faz o que você fez lá que parabéns, dessa vez o Paulinho acertou no mosquito. Essa daí ele foi o Bruce Lee, rapaz, acertou assim acertou o golpe do como é que chama? Do palmo, né, que o pessoal fala, que ele pega, fecha, puff, do palmo, ele fez assim maravilhosamente. Parabéns. Eu achei maravilhoso. Paulinho, assim, eu não sou de um lado nem do outro, filho. Eu não sou inimigo do Paulinho, do ministro da Economia. Eu não sou. Eu só critico coisas que eu vejo que está errado. Que eu vejo. E eu não sou o dono da verdade. Então, não significa que por eu ver que está errado, esteja de fato errado. Certo? São coisas distintas e separadas. Tá ok? Bom, vamos para o internacional. CNN. O ministro russo Sergei Lavrov diz que esse ministro é representante da Rússia, tá? Diz que risco de guerra nuclear é real e sério, ou seja, vão soltar uma por aí. O representante da Rússia afirmou, entretanto, que seu país está se esforçando para evitar esta possibilidade. Ele está esforçando. O ministro das Relações Exteriores insistiu que seu país está se esforçando para reduzir o risco de uma guerra nuclear, mas disse que é um perigo real e sério. É real e não pode ser subestimado, disse Lavrov em entrevista transmitida pela televisão russa na noite desta segunda-feira, ontem, fazendo referência a uma famosa declaração de Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, quando os então líderes dos Estados Unidos e da União Soviética concordaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada, disse Lavrov. A inadmissibilidade da guerra nuclear permaneceu a posição de princípio da Rússia. Ou seja, a coisa tá feia. Tem mais uma fala dele aqui. Vou focar nisso porque isso aqui é uma coisa catastrófica para uma bolsa de valores. É muito mais qualquer corona do que você possa imaginar, tá bom? É muito mais que qualquer Covid que você possa imaginar. Então vocês fiquem espertos porque pode ter o apocalipse de bolsas de valores por aí. É soltar uma bomba atômica e acabou a brincadeira, moço. Eu venho com um fardo de arroz e venho trazer atrás das minhas costas aqui para casa, porque fome eu não vou passar não. Arroz eu vou trazer, arroz vai ter. Vou comer arroz e sei lá o que, mas eu vou comer arroz. Arroz eu vou comer. Ah, moço, isso aí eu como, hein? Abre aspas. Nossa proposta de moratória mútua foi rejeitada. Embora tenhamos incluído em nossa proposta métodos de verificação, e a principal objeção do Ocidente a isso é que eles simplesmente não confiavam em nós. Pois é. Ai, essa novela começou errada, vai terminar errada, e não adianta falar, Rússia, que você não é culpada, porque você é culpada sim. Você já jogou War? Aquele joguinho de tabuleiro? Pois é muito melhor se defender do que se atacar, né? Ou, no seu caso, como você é muito mais poderoso, você foi e atacou. Tem consequências, ações e reações, né? Entrou na casa do vizinho, você quis tomar a cozinha, o banheiro e a coisa, tá pedindo de volta. Estados Unidos dizem que diplomatas retornarão a Kiev e que Rússia falhou em objetivos da guerra. O secretário de Defesa dos Estados Unidos visitaram a capital da Ucrânia, que para mim foi uma loucura total, e elogiaram o sucesso do país até agora em se defender da invasão. E eu falo mais, a Rússia sabe onde eles pousaram avião e sabe onde o presidente está. Eu acho que vai ter um ataque ali de forma massiva para já acabar ali, já tentar eliminar o presidente da República ali. Os Estados Unidos prometeram nesta segunda-feira reabrir em breve sua embaixada em Kiev. Em Kiev vai abrir embaixada.
enquanto o secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, e o secretário de Estado, Antony Blinken, visitaram a capital da Ucrânia e elogiaram o sucesso do país até agora em se defender da invasão russa. Ou seja, eles estão querendo colocar a embaixada lá porque se atacar a embaixada dos Estados Unidos é um pretexto para iniciar o dizer que atacaram eles. Não está prestando isso, está piorando cada vez mais. Então os americanos ficam tirando com a cara da Rússia, vocês falharam, vocês não sabem fazer guerra, e a Rússia está falando, tudo bem, então eu estou tentando evitar a bomba atômica, vocês não estão querendo, então eu vou resolver isso daí, eu estou perdendo homens para não soltar bomba atômica, perdi 15 mil homens para isso, Agora, vocês acham que é para ficar brincando e tirando sarro da minha cara, então tá bom, eu não vou mais perder homem nenhum, quem vai perder homem são vocês. Bum! E fica todo podre, fudido, todo lascado lá. E aí? Acabou. Aí acaba com a Rússia mesmo. Aí acaba com a Ucrânia mesmo. E fica aquele lixo nuclear espalhado para todo lugar. E aí? Só que lembre-se que existe poeira, existe vento, existe um monte de coisas, né? Se eu fosse europeu, ficaria bem atento com os ventos. Quando os ventos soprarem para a Europa, fiquem atentos. Quando os ventos soprarem para a Europa, fiquem atentos. Escuta o que eu estou falando, hein? Aviso mediúnico esse agora. Vamos voltar para o Brasil. CNN, já que é para falar de Forças Armadas, vamos voltar para o Brasil. Em reunião, Fachin, o que esse gajo veio falar abobrinha, cara? Esse Fachin veio abrir a boca de falar abobrinha. Em reunião, Fachin diz que Forças Armadas são instituições de Estado, não de governo. Só que elas são uma força de Estado soberana, meu filho. Mais soberana que o STF. Mais soberano que o Congresso. Porque ele representa a soberania do Brasil, da instituição Brasil, do solo Brasil. Então, mais um ministro tacando lenha na fogueira, falando mais abobrinha e jogando mais ainda gasolina no que já tá pegando fogo. Moço do céu, segura a língua, rapaz. Oh, meu Deus do céu, pra que incitar mais? Fica quieto. Rapaz, o povo parece que não aprende, moço. Puxa vida, viu? Olha, só chega assim doer a alma. Bom, saiu na Folha de São Paulo. O Barroso, que falou aquelas abobrinhas, não esse agora, esse foi o Fachin, o Barroso lá do eleitoral, vê crise após sua fala, ele viu que falou e gerou uma crise danada, inclusive de jornalista falando que tinha que ficar mais quietinho, e adota silêncio sobre reação das Forças Armadas. Então ele ficou em silêncio. Aí ele fica silêncio para querer apaziguar tudo isso, sumir tudo isso daí. Chegou o Fachin, vai e cutuca de novo. Aí nessa cutucada vem o Bolsonaro e fala. Porque o Fachin falou que as Forças Armadas têm que ficar quietas lá, que elas não mandam em nada, que elas são submissas ao poder. Então o juiz mandaria nas Forças Armadas. É mais ou menos isso que eu entendi a fala. Eu entendi isso, pode não ser isso, mas que eu entendi isso. Aí sai no Estadão. Depois de mais um cutucada, tipo, Bolsonaro, eu vou cancelar o seu indulto. Foi isso que o Fachin falou. Não adianta, as Forças Armadas não vai fazer nada, nós vamos cancelar esse indulto aí. Tá achando que é o quê? O presidente tá achando que é o quê? Quem manda aqui somos nós, os da capa preta. E o presidentinho aí que ganhou 50 milhões de votos, não presta pra nada, não vale nada. É isso que eles estão falando, cara. É isso que eles estão falando. Que quem manda é quem é nomeado por algum político e não quem teve voto. Isso é um absurdo. E eles falam, democracia. Que democracia, filho? A democracia tem mais valor e mais força de quem é eleito. E aí o Bolsonaro, pra gente encerrar isso aqui com chave de ouro. O Bolsonaro, saiu no Estadão, hein? Bolsonaro diz que perdão a Silveira, abre aspas, será cumprido, fecha aspas.
e ameaça desobedecer STF sobre marco temporal. São duas coisas agora. Não era uma só, agora são duas. A libertação mais o marco temporal. E aí? Pergunto eu, e aí? O STF vai querer aprovar uma coisa para destruir o Brasil? Marco temporal, como é que vai ser? A coisa tá tão fedida que o Supremo precisa voltar a andar com a sandalinha da humildade, como tinha no programa de comédia noturno, chamava Sandália da Humildade. Tá precisando, hein? Porque, moço do céu, dessa forma não dá não, hein? Nem eu não gosto dessas coisas não, e eu tô pegando ranço, hein? Olha, eu não gostava, tipo assim, sabe o que tá acontecendo? Eu evitava de gostar do Bolsonaro porque ele fala um monte de coisa, faz um monte de palhaçada, parece um ogro. Mas, moço, quando acontece essas coisas, não tenho como. Eu pego e começo a gostar do cara porque não dá. Os homens da capa preta estão achando que são Deus, cara. Não dá, não tem condição. Tá horrível, tá feia a coisa. E a hora que feder, vão tentar encontrar o culpado e vão falar: o culpado é o Bolsonaro. O culpado é o Bolsonaro, não, viu? O culpado é os homens da capa preta. É eles que estão cutucando a onça, hein? Quem tá cutucando as Forças Armadas com vara curta e tirando o bril e afundando a imagem das Forças Armadas é o povo da capa, hein? É o povo da capa preta, hein? É, moço! Como é que fala? É gira da esquerda, filho. Aqui é Laroie. Tá, ó, pau na jaca. Vai cutucando que o negócio vai ficar feio, hein? Eu falo o homem da capa, mas só que você tá parecendo, sabe o que? Faz uma analogia pra espiritualidade, né? Só que Exu não faz essas coisas não, hein? Isso aí tá parecendo mais mirim. Não sei se vocês entenderam a parábola. Coisa de criança e não de adulto chefão responsável. Certo? Tá mais pra Exu mirim do que pra Exu coroado. Meus queridos, que Deus abençoe. Espero que tenham entendido a parábola. Jamais a verdade absoluta. Namastê.